Fala galera, Pastorzão na área, estamos mais uma vez aqui no Pod Pastorzão e hoje eu trouxe uma galera pra gente bater um papo aqui e falar sobre esse livro que está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Selecionamos algumas pessoas para estarem aqui, pessoas especiais que foram lá no Instagram, que compartilharam, que votaram e nós selecionamos. Duas delas chegaram na nossa vida há algum tempo atrás e uma delas é muito especial, já está há um bom tempo andando do meu lado. E eu queria apresentar esse time maravilhoso que eu trouxe hoje aqui para a gente falar desse livro e quando não temos resposta está sendo uma bênção. Aos meus convidados, obrigado pela presença, obrigado por vocês estarem aqui. E eu queria que vocês se apresentassem para essa galera que está em casa. Diz aí seu nome. Oi, gente. Eu sou a Carol, sou a pastora Carol, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje nesse podcast maravilhoso com esses convidados sensacionais e tem muita coisa boa que vai chegar para vocês aí, fiquem ligados. Isso aí, fala aí, tá? É isso. Gente, sou a Thalita, sou a discípula aqui da casa, estou há 3 anos no ministério e quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Glória a Deus. E tenho certeza que vai vir muita coisa boa desse livro. Oh, Jesus, e aí, se apresenta aí, meu irmão. A paz, pessoal, tudo bem? Eu sou o discípulo Felipe, é uma honra enorme de estar aqui presente, poder estar desfrutando desse momento aqui com essas pessoas maravilhosas e vamos pra cima. Pastor. Bom demais, legal. Gente, então eu marquei esse dia tão especial para a gente poder falar um pouco desse livro que tem abençoado tantas vidas. Eu realmente tenho vivido alguns dias maravilhosos e eu queria compartilhar esse dia com vocês, tão especial. Esse livro tem marcado algumas pessoas e vocês foram selecionados porque eu acredito que esse livro também marcou a vida de vocês, tem marcado a jornada de vocês e como eu costumo sempre dizer, é só o começo. Eu tenho muita certeza disso. E eu queria muito começar hoje com vocês aqui para abrir um assunto de uma parte, acho que, essencial. Dentre delas, o que esse livro mexeu no coração de vocês? Eu queria que você pudesse pautar a minha esposa maravilhosa, minha pastora. Esse livro, que parte que ele mexeu com você? Assim, que você possa dizer assim, poxa, mudou tal área da minha vida, eu tive tal experiência lendo determinado capítulo ou até mesmo a dedicatória. A dedicatória, você tá lá na dedicatória, Sim. né? Ainda bem, né, gente, que eu estou lá. Mas diz aí, o que mais mexeu com você nesse livro? Que você lembra agora que você consegue compartilhar? Assim, na verdade, o livro inteiro, né? O livro por completo, só a capa dele já responde muita coisa. Lembra né? quando a gente estava alinhando a capa? Era uma outra capa, ninguém sabe disso, né? Não. Era uma outra capa. Totalmente Você diferente. sabia que era uma outra capa? Não. Era uma outra capa, cara. Nada a ver com o que é hoje. Nada a ver com o que era Nada a ver. hoje. Vai falar o que era? Não vejo problema falar. Eu lembro que a primeira capa era uma cadeira num quarto, né? Depois a gente pode até disponibilizar essas imagens ou guardar para futuramente alguma coisa. Era uma cadeira num quarto. Era mais ou menos um fim de tarde, uma janela, uma cama, era só a silhueta de uma cama e uma cadeira vazia e um facho de luz na cadeira. Era linda a capa. Modéstia à parte, era linda. Quase foi essa capa. Quase né? foi. Aí eu lembro que a Carol, junto com a pastora, falando, tá faltando Falei, algo. meu, tá muito solidão essa capa, tá muito assim, desesperador. Tá muito depressivo. Não tava legal. Foi o argumento E a que proposta do livro não é essa, não é trazer. E já entrando nesse ponto que você perguntou, o livro ele traz um ânimo, né? Na hora da angústia, na hora do surto, na hora do questionamento. Então, assim, para mim, o livro por completo. Mas, assim, tem capítulos específicos, assim, que falam muito, né? O 6, o 9... Vocês gostam desse capítulo? O 12... O assunto do capítulo 6, gente, meu Deus. São capítulos, assim, que particularmente comigo, o 9 e o 12 é o mais... É porque a gente tem vivido muito algumas coisas, né? O 12, ele fala muito sobre o peso de permanecer, né? Então, assim, é difícil permanecer, né? É difícil permanecer não tendo respostas, é difícil permanecer tendo a resposta, mas não sendo a que você queria.
Então, é difícil permanecer de vários sentidos, O né? silêncio de Deus é muito difícil. É muito difícil. Lidar com o silêncio de Deus é muito... A gente acha que, como eu já disse, em outros podcasts, em outros momentos, a gente acha que Deus tem que responder o tempo todo. Exato. E nem sempre Deus vai responder. Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta. E eu acredito que esse podcast é curador na sua vida, vai ser curador na sua vida, Amém. na sua. Sim. A gente não tá aqui à toa. Thalita, o que mexeu com você nesse livro que você pode compartilhar com a gente assim, pastor? Talvez tal capítulo, tal frase, o nome do livro, não sei. O que mexeu com você no que você se debruçou nos últimos dias? Que você lembra agora? Olha, pastor, esse livro, na verdade, ele me trouxe à memória um testemunho. Fazia tanto tempo que aconteceu que eu acabei esquecendo, né? E aí, hoje eu entendo que é um testemunho, e é um testemunho, assim, maravilhoso. Vai compartilhar com a gente? Vou compartilhar. Então conta, então. Vamos lá. Bom, do capítulo 1 até o 4, tocou muito no meu coração. Porque fala, a parte do capítulo 3 fala de sonhos, né? E essa questão de sonhos, né? Você conhece minha família, a gente é muito sonhador, meu marido é muito sonhador. E há uns 3 anos e meio atrás, um pouquinho antes de eu entrar na igreja, eu sempre morei de aluguel. E eu e o meu O marido... All-In foi sua primeira igreja? Foi minha primeira igreja. Legal. Primeira igreja. Tô firme e forte. É que Glória. bom. Então, eu sempre morei de aluguel e eu e minha esposa, a gente sempre teve essa vontade de ter uma casa própria, né? Certo. E aí, há uns 3 anos e meio atrás, nós fomos atrás de um empreendimento que estava na planta ainda. E Foi sonhar, foi lá sonhar. Foi sonhar. Foi pisar na Apartamento terra. de 40 metros quadrados. Pô. Era pequenininho, Certo. mas para nós, naquele momento, Era um fazia sonho. sentido. E é um sonho. Pra gente, não era impossível naquele momento. Sim. Então, a gente foi, conversou com o pessoal, mandamos documentos. Na época, tudo certinho, nossos documentos todos certinho. Não tinha nenhuma trave. E a gente mandou. E aí, a gente ficou bem esperançoso, né? Porque o pessoal que vende imóvel, olha, vai dar certo, vai dar certo. Ah, E a gente, nossa, a gente sonhava. E aí, passou uma semana, ela veio com a resposta, exatamente, a que a gente não queria. Que, olha, Tinha não sido deu aprovado. certo por algum motivo, não sei qual, não conseguiram identificar, não passaram para nós qual era o motivo, não conseguimos aprovar dessa vez. E você nem era da igreja? Não era da igreja. Não era da igreja. Saímos totalmente Frustrados. frustrados. Exato, porque a gente tinha um conhecido que conseguiu. Conhecido do meu marido, inclusive. Então, ele conseguiu, e aí eu fiquei perguntando, nossa, por que ele conseguiu e eu não consegui? Né? E, enfim, ficamos totalmente frustrados Você quanto falou a uma isso. coisa, eu lembrei de algo. Logo no início do livro, se vocês repararem, ele começa com um testemunho. Sim. E esse testemunho foi o que destravou para eu tomar a decisão de organizar tudo que eu tinha. Uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu tive que questionar a Deus. Por que não deu certo? Por que não aconteceu? Por que a gente não mudou? Por que não foi? Por que não... E aí, quando ele me fez essa pergunta, eu tentei dar a resposta. Mas eu fiquei, depois matutando aquilo, eu falei assim, cara, nem sempre a gente vai ter resposta para uma pergunta, às vezes até óbvia. Uhum. A gente pensa assim, Thalita, poxa, Deus poderia ter dito sim. É tão simples É tão de resolver simples. isso. Por que não aprovou? É. E aí, aí você tem que ler os outros capítulos, né, gente? Vocês estão em casa, vocês têm que ler. E aí, vai lá na frente, você vai entender que alguns nãos ou algumas negativas de Deus são livramentos São Com livramentos, exatamente. disfarçados. Então, às vezes, a gente não entende. Os nãos, os sims de Deus são livramentos que lá na frente vai fazer sentido. E aí, tempos depois, aí negou, Negou. bateu a Tempos frustração. depois, bateu. E aí, a gente desanimou totalmente. Aí, passou um O tempo. esposo já era da igreja? De alguma igreja? Ele ele era da presbiteriana, né? Mas firmou comigo aqui no All-In. Legal. Então, firmou comigo no All-In. Passou um ano depois dessa frustração nossa. A gente continuou morando de aluguel. Continua até hoje, né? Mas com uma outra realidade. A gente entrou na igreja, aí entramos no ministério. E desde então, a gente começou a sonhar novamente, né? A gente falou, por que não? Vamos tentar novamente. E aí passou, e aí, enfim... Passou um ano, mais ou menos, a gente tentou de novo. A gente teve uma oportunidade de investir em um outro empreendimento. Também fomos lá com a intenção de verificar e mandar uma proposta para um apartamento de 60 metros quadrados. Era o que a gente queria. Já 20 metros a mais faz uma 20 diferença. metros, a gente hein? queria, porque eu era o menor, né, do empreendimento. Então, Aham. nós fomos.
E a gente orou, como Se a o gente já menor tava, é de 60, então o negócio é bom, hein? a gente tava na igreja, a gente firmou, a gente conheceu mais a palavra, né? Eu, principalmente, porque eu não frequentava nenhuma igreja. Então, eu comecei a entender que tudo tinha o tempo certo. E aí, eu tentei e falei, Senhor, me ajuda dessa vez, por favor, meu Deus, por favor. Enfim, fomos. Chegamos lá, conversamos com o pessoal, mandamos das documentações, enfim, apresentamos tudo. Aí já lembra da negativa do Já passado? lembra da negativa do passado, será porque que- a gente ficou frustrado, É. porque eu imaginei, deu errado da outra vez. Se der errado agora, acabou, a gente, enfim, não Deixa sei o que vai fazer, quieto. continua morando de aluguel e tá tudo bem. E aí o pessoal que faz análise foi, naquele momento saía na hora, naquele empreendimento que nós somos, na hora a gente ia saber se foi aprovado ou não. E aí ele voltou. Quando o moço voltou, com a carta assim, ó, voltou com um sorriso aqui. É. Aí eu olhei pro Binho, Binho, meu marido. Olhei pra ele, falei, Binho, acho que deu certo. Ele voltou, ele falou, qual apartamento que vocês queriam mesmo? Eu falei, o de 60. Aí ele virou e falou assim, tá bom, então tá aqui. Vocês vão sair daqui com um apartamento de 110 metros Ô, quadrados. louco! Então, na hora eu olhei pra ele e eu falei, Binho, eu não tô acreditando. Eu fiquei sem reação. Eu olhava pra ele, eu falava assim, Binho, o que tá acontecendo? A gente Então, o que era de 40, virou 110. sonhou 60, E virou 110. virou 110. Então, o que eu entendi? Por que eu falo... veio esse testemunho, né? Eu nunca compartilhei com ninguém, mas veio à tona. Porque quando eu li os 3 primeiros capítulos, veio essa questão de sonhos. Sim. E isso, literalmente, é um sonho muito grande para minha Que família. bênção. E eu me lembrei de que os meus sonhos eram de uma forma. Eu queria um apartamento de 40 metros quadrados. E Deus, literalmente, veio com um sonho maior. Uau. Literalmente maior. Um apartamento de 110. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Mais do que o Então, eu dobro. entendi os planos de Deus pra mim. Então, hoje, depois de ter conseguido, a gente ainda morar de aluguel, mas se Deus quiser, em 2027, nosso apartamento sai. E a gente vem lutando dia a dia pra poder fazer com que isso dê certo. Já e deu certo. também para que Deus nos leve aonde Ele está. Porque se naquele apartamento não deu certo naquela época, foi por algum motivo. É. E a gente sabe agora. E a gente só conseguiu entender 2 anos depois. 2 anos a gente passou com essa frustração, nosso coração machucado, mas depois a gente decidiu. Glória a Deus. Lidar com a frustração é muito difícil. Exato. Então o livro traz muito isso para mim. Que Trouxe bom. muito e eu acho que vale muito a pena mergulhar no É livro, isso porque aí. as pessoas relembram, porque tem testemunhos que Sim. você vai esquecendo. Então, às vezes você não compartilha e você relembra tudo que você viveu. Você vê onde você está hoje e onde você estava no passado. Isso é maravilhoso. bom, Que muito bom top, mesmo. parabéns. Louvado seja Deus por isso. Amém. Meu Deus. E você, Fê? O que mais mexeu com você nesse livro aí que você consegue compartilhar com a gente assim? Talvez está sendo ou foi marcante para você, né? Eu tenho pessoas que leram, estão relendo, pessoas que já foram pro final porque já queriam saber a resposta. Deixa eu ir logo pro Deixa eu ir final. logo pro final para saber. Depois Ver eu a volto pro resposta. Eu já capítulo. entendi o processo, agora eu quero ver a Eu resposta. tentei ler tudo de uma vez pra ver se, tipo assim, deixa eu ver se... Tem gente folheando, assim, deixa eu folhear rápido para, né? Mas Eu acho que desde a capa, desde do título do livro, já mexeu muito comigo quando o pastor soltou. vocês sonharam junto com a gente, Quando né? não temos respostas. Porque, tipo assim, eu passei por muita coisa na minha vida e, pra mim, o barulho do silêncio sempre foi muito ensurdecedor pra mim. Eu sofri muito com o silêncio. E aí, quando o Senhor anunciou e quando não temos resposta, tipo assim, mano, Já passa um filme na cabeça. foi tipo uma flecha. Uhum. Toma. Tipo, se você sofreu com o silêncio, outras pessoas também sofreram. É. Mas ela, tipo, não desistiu. Tipo, há um tempo atrás eu tinha desistido, sabe? Tipo, de buscar Deus, de viver, de sonhar. propósito. E então, só quando o Senhor soltou, foi, mano, eu preciso ler esse livro. Isso é bom. Eu preciso. Então, tipo, A capa já é uma resposta, Foi. né, cara? muito. Muito. A gente tem uma mania de achar que a resposta de Deus sempre é aquilo que eu quero ouvir. É que nós somos mal acostumados, né? Muito mal Exatamente. acostumados. A gente No- vive uma geração, inclusive, é um dos primeiros trechos do livro, imediatista, né? A gente gosta das coisas na hora, A coisas gente sonha rápidas. hoje que é amanhã.
Ninguém quer lutar, batalhar, Exato. E aí construir um legado. não está preparado para receber. Às vezes, Deus até tem a resposta, mas você não está pronto para ouvir a resposta. Que seja para o sim ou para o não. Então, a nossa oração não tem que ser para que Deus envie a resposta. É para que eu esteja preparado para receber a resposta. Que resposta ele tem, a gente que não tá Independente do que ele vai preparado. dizer, eu vou estar pronto para receber. Entende? Então, por isso que muitas pessoas se frustram. Porque quer ouvir o que quer ouvir, não amadurece, e aí vem a frustração. Já Mas, falei que na você tá verdade- linda hoje? Na verdade, já. Você tá linda. Gente, meu marido, ele é uma bênção, né? Isso é uma resposta. Eu orei ao Senhor para ter um marido Amém. como esse. Tem alguma parte desse livro que você leu e falou assim, isso aqui é pra mim? Você lembra? Putz. Alguma coisa Muito. que você leu? Eu acho que a parte dos sonhos é muito a nossa realidade, né? É. Mas assim, algo que você leu, e você falou assim, cara, isso aqui é pra mim, isso aqui mexeu, eu oro mais hoje, eu busco mais hoje, eu me Sim. preparo mais hoje, eu espero mais em Deus hoje. Algo que você Sim. lembra assim, que fala, meu, isso aqui foi pra mim? Não tem jeito. Eu vou ter que falar do capítulo 6. É. Capítulo 6. Eu acho que esse ponto de perder pessoas é muito difícil. Nossa, mas você é pastora e você tem... É difícil, gente. Ninguém está preparado para dizer tchau. Ninguém está preparado para ver uma pessoa que era muito próxima não estar mais próxima. Importante a gente falar, porque quem tá no Spotify, tá ouvindo a gente, o Sim. capítulo 6, gente, tá escrito assim, nem todos irão com você. Né? Isso é muito forte. E a gente vive isso, às vezes as pessoas podem, até desculpa te cortar um pouco, mas a gente fala desse capítulo, a Carol também estava aqui, falou Sim. bastante desse capítulo, muitas pessoas falaram desse capítulo, porque traz a ideia, ou traz uma certa ar de que parece que é indireta. É. Ah, tá falando isso porque fulano, porque o Beltrano Não. saiu. Mas na verdade a gente já lida com isso. É algo Vida mais inteira. voltado para o nosso sentimento mesmo, de E a ser gente já lida humano. com essa perda há muito tempo, né? Sim. O All-in surgiu na nossa vida há 6 anos. A É. gente tá na igreja desde os nossos 17 anos, 16 anos. Então, assim, É. O pessoal não vê quanto vocês, tipo, olham, pô, são pastores. Eles aguentam tudo. Mas, tipo, Não. esquecem que tem um ser humano. Que, tipo assim, vocês Sim, investem é em muito pessoas, difícil. dedicam tempo, dedicam oração. É. E, tipo assim, e daqui a pouco... Exatamente. Tudo- O capítulo 6, para mim, é um capítulo que falou e fala muito comigo. Se eu pegar ele de novo para é ler que um hoje, eu planta, vou... um vai regrar, mas quem vai dar crescimento é o Senhor. É difícil dar tchau, é difícil você projetar e não ter mais a quem recorrer. Tipo assim, poxa, contava e não tá aqui mais, eu vou sonhar com quem agora? E, na verdade, a nossa dependência vem do Senhor, né? Sempre. Mas Deus também trabalha na solitude. E é importante a gente falar sobre isso. Deus também trabalha no silêncio, trabalha quando você tá sozinho. Então, enquanto você lia Então- alguns capítulos, você pensava, isso aqui é pra mim. Isso aqui Com sou eu. certeza, total. Isso aqui sou eu vivendo. É impossível vivo não se ainda. identificar. É E impossível. vivo ainda, É. Uma IA não faria isso. Nossa, Ah, não. com certeza não. Com Isso, certeza isso é não. importante falar. Não. Porque às vezes, como fala, as pessoas falam, como assim surgiu um livro do nada? Eu, desde o início eu venho falando. Esse livro, Thalita, Felipe, pastora, esse livro não vem sido escrito, você sabe muito bem disso, de um ano pra cá. Isso aqui tem 4 anos, quase 5 anos de jornada. Entendeu? Nós não estávamos, eu acredito que nós não estávamos nem neste prédio ainda quando nós começamos a digitar alguma coisa. Então, o que aconteceu este ano foi esse testemunho que está no início, que foi um despertar para mim. Que quando alguém me perguntou, por que não deu certo? Por que não Posso aconteceu? pontuar uma coisa também? Pode. Na minha visão de fora agora, né? Você é o escritor, você que teve ali a direção. Mas eu vejo esse livro, ele já nasceu no seu coração antes da UIN. Quando você sentava na cozinha de casa e falava, Senhor, mas o que é isso que você quer dizer para mim? Esse desenho, esse nome AUIN, o que é isso? Já não era tinha uma nenhuma- pergunta não era que não tinha estrutura de igreja, respostas. Então, já surgiu dali, desde a sua agenda pretinha, que está lá em casa guardada, com os desenhos e o rabisco que você guardou. Já vinha de lá, já. Né? Muito antes de AUIN. A gente acha que sempre para construir algo tem que ser construído debaixo de uma rebelião. E não é assim. É tão lindo quando uma igreja nasce, Felipe. Sabe? Nasceu. Não foi tipo assim, saiu de tal lugar e montou sua igreja. Saiu brigado e montou uma igreja. Então, quando ela fala dessa cozinha, que é legal, hein?
Já veio de Dá pra lá, se já. pensar É. em algo, quem sabe, futuramente. Porque nas minhas sextas-feiras, nós tínhamos uma rede de academia e a pastora ia para passar o dia, para cuidar lá, e eu falava para ela, eu não vou. A partir de sexta-feira, toda sexta eu vou ficar em casa estudando. Nós éramos pastores de outra igreja, eu era pastor de uma outra igreja. Então eu ficava das 8 da manhã, não era tão cedo, mas das 8 da manhã eu ficava até 5 da tarde, que era o horário que ela voltava. Eu sentava numa mesa da minha sala, da minha cozinha, eu tinha essa agenda preta que ela tá falando, a Bíblia que eu carrego até hoje, o pessoal me pergunta, pastor, sua Bíblia tá tão velhinha, joga fora. Eu falo, não, deixa minha Bíblia aí, rapaz. Deixa minha Bíblia aí. Me acompanha há tanto tempo. Ninguém, não tá atrapalhando ninguém, incomodando ninguém. Eu tinha essa agenda, eu tinha a Bíblia preta, um notebook e uma Bíblia que eu tenho grande de estudo, né? de que a gente estudo, tem. temas em concordância, uma Bíblia muito antiga, nem tem mais dela hoje. E dali, gente, eu me debruçava, lia, relia, anotava, assistia vídeo, eu louvava e orava. E foi aí que nasceu o All-in, dessas textas. Só que o detalhe é que o All-in nasceu enquanto eu me preparava para pregar. Então eu não me preparava para montar a igreja. Porque nunca foi intenção nossa ser pastor da nossa própria igreja. A gente amava de onde a gente estava. A gente cuidava. Quem caminha comigo há muito tempo sabe o quanto de dinheiro a gente investiu. Sabe? É bom pro pessoal que está em casa saber. Quantas vezes... Deixamos de viajar várias vezes. Deixamos de viajar pra para poder ajudar no aluguel da ajudar. igreja. De pagar o aluguel da E igreja. era um prazer, né? Pra nós, a gente nunca... O maior prazer do mundo. A gente fazia, a gente pedia, pelo amor de Deus, não fala pra ninguém. O pessoal me vê porque a aqui gente hoje, não- o pessoal me vê fazendo as coisas, mas quantas vezes o mesmo cenário que você me vê aqui hoje, que vocês sabem o quanto eu me dedico, Sim. o mesmo cenário eu fazia na outra igreja que não era É. minha. Não era minha no sentido assim, não era eu que a sua direcionava, responsabilidade. né? Que era líder. Quantas vezes eu tava lá, ela trabalhando, a gente não tinha filhos, ela trabalhando, e eu, tá onde? Não, saí de serviço, tô aqui na igreja. Fazendo o quê? Tô pintando uma parede. Tô arrumando os fios. Tô mexendo no violão. Tô limpando não sei o quê. Quantas vezes, Thalita? Quantas vezes? Reformamos kids, reformamos parede de altar. Então, o all-in, o pastor Bruno não faz porque hoje tem pessoas que ajudam financeiramente. Já era assim. Entende? Já era a Quando, sua quando a essência, gente né? vê vidas voltando para Cristo, a gente já vivia isso. Lógico, a proporção era diferente. A estrutura da igreja era Era uma diferente. outra- Era uma outra É. levada. Era uma... Outra visão. E aí, quando nós entendermos isso, nós percebemos que Deus estava direcionando a gente para o que a gente está vivendo hoje. Que eu creio que é só o começo. Amém. O livro é o início de um destravar de muitas coisas. Então, não Sim, só nas portas. nossas vidas, mas na vida de vocês também. Com certeza. Já Que tá- leram, que estão lendo, vão ler de novo, como disse. Então, assim, é sobre isso. Então, viver essa experiência, isso não tem preço, cara. Sabe? Isso não tem preço. Então, assim, a gente literalmente viveu na pele, Nossa, né? Todo esse cenário. Valeu a pena, né? vale. Valeu a Até pena. hoje, com Vale até certeza. hoje, Estamos né? aqui, né? Tá valendo na minha vida também, tá valendo muito a pena na Estamos minha aqui, vida. vale. Ai, Sempre nem se fala, valerá. Mudou totalmente a minha vida também. Não só o livro, né, a experiência, mas a igreja como um todo. Nossa, eu lembro quando eu cheguei aqui. Eu lembro. Nossa, você lembra, Eu né? lembro, amiga. E hoje estar aqui com meu marido também, que voltou para a igreja. Verdade. Porque ele já era, né, e voltou. Sim, Bacana. é bem Isso é bom. demais. E é só o começo. Logo, logo ele tá aí fazendo a obra. Eita, Amém. nome de Eita, Jesus. recebo. Não é? com certeza. Recebo, ele tá recebendo lá. Eu creio nisso. Meu Deus, é maravilhoso. Mano. Ele me mandou mensagem, eu só não sei o que ele mandou. Ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Certo. Eu creio que Deus faz exatamente isso. E é maravilhoso. Eu tô muito feliz com esse filho, né? Eu falei lá numa das gravações que a gente fez para as páginas, para as redes sociais, que talvez você pai recentemente agora, né? De novo, né? Vai Mais ser. uma Que vez. isso, pai de novo. Mais uma vez. Mas acho que nós, como pais, e elas, como mães, a gente consegue compreender muito isso. Porque elas, Felipe, quando descobrem que está grávida, a vida muda. Você já não anda de qualquer jeito. Você já não sobe escada de qualquer jeito. Qualquer coisa, não, calma. Os sintomas já, Já é na hora, muda. já- A cabeça Já muda, o corpo já começa a mudar. O pai não tá Verdade. nem aí. Nada muda. Nada muda. Nada, Sabe até quando, hoje nada sabe muda, quando né? que você vai se ligar?
Quando pegar no colo. Não, isso, tipo, da minha primeira filha foi isso. Tipo, eu só me toquei mesmo que, tipo, meu, e agora? O que eu faço Nasceu. na minha vida que eu peguei no colo? Foi, Ali o pai sabe que é pai. é, Entende? E aí, e isso é muito louco. Porque assim, não é que a gente só vai lembrar de ser pai 40 semanas, né? 40 semanas? 41, 40. depende da mulher, né? Depois de 40 semanas. Não é isso. Na verdade é que a sensação, esse brilho, eu não sei explicar, né? É quando pega na mão. Então, isso aqui foi exatamente isso. Quando eu peguei a primeira vez, eu falei, cara, aconteceu. Tipo, que louco. É. Porque no começo, aquilo que parecia ser impossível, é muito louco quando você vê na sua mão. É. Muita gente ainda, esse livro ainda não está em algumas plataformas, a gente está trabalhando para subir eles em algumas plataformas, porque, como eu falei, a gente não tem ajudas externas, né? E só que quando muitas pessoas começarem a pegar esse livro na mão, eu tenho certeza que vão ser tocadas. Esses dias a gente foi numa missão e passamos em frente a uma livraria. E aí a gente olhou e ela ainda falou assim, logo, logo é o seu aqui. Qual eu não sei, mas eu sei que logo, logo um dos livros... Com certeza. Aí, ó. Olha o sonho aí, ó. Eu tenho certeza. Já vou, É. sempre sonhando. Você é um cara sonhador? pastor, Ou você aprendeu a sonhar aqui? Como é que é a sua... Como é que você é nessa parte? eu já sofri muito questão de sonhos, Mas por quê? porque minha vida foi muito complicada, então tudo que eu sonhava dava errado. Entendi. Tudo. Tipo, desde o trocar de carro, a comprar uma casa, a melhorar. Sempre se tipo, deparou com a financeiramente, frustração. sempre. E aí, tipo, infelizmente, eu acabei. Parando de sonhar. Acho que esse é um. E é dos- natural, cara. É muito natural você parar de sonhar quando você projeta e não acontece. É muito natural. Como fala, a gente hoje tem vivido tantas coisas, mas a gente também tem sonhado em tantas coisas. E o detalhe de você estar sempre sonhando é que nem sempre você vai conquistar tudo imediatamente. Nem é bom também que seja assim, né? Até porque tem sonhos que não são para agora. É. Tem sonhos que são mais para frente. Então você não entende hoje o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo uma grande obra. Se tivesse dado certo o apartamento naquela época, talvez hoje você não estaria, talvez, desfrutando de um apartamento de 110 metros quadrados. Exatamente. Entende? Porque talvez você ainda estaria pagando o anterior. Então, assim, é muito louco falar sobre isso. Porque os nossos olhos, eu já falei isso em algumas ministrações, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Então, assim, você imaginaria, depois de uma frustração, poder pisar num lugar como esse? Depois da frustração que você teve, Felipe, e tudo que você vem construindo, você imaginaria hoje você fazendo a obra, cuidando de pessoas, abraçando pessoas? Você entende que são fases? Então, tem uns vivendo fases espirituais, outros vivendo fases materiais, mas todo mundo está vivendo um tipo de fase. E a gente tem que saber respeitar isso. Então, é muito natural que, com o passar do tempo, nossos olhos vão ver as promessas de Deus e vão se alegrar. Não é sobre isso? Com certeza. Eu creio creio. sobre isso. Creio. Em nome de Jesus. Pastora, me diz uma coisa. O que mudou depois desse livro sair? Ficou mais louco? Ficou mais corrido? O que mudou? Gente, uma loucura, viu? E esse podcast aqui também Também, né? deu Novidade. um boom, assim, do nada, né? Começou com 2 microfones, agora já tem 4. É o começo das respostas chegando, né? É. De que você está no caminho certo. Estamos no caminho certo, né? Mas mudou bastante coisa. A gente tem recebido bastante testemunho também. Muitas pessoas que nos procuram, né, o pastor para testificar algumas coisas.
pessoas que nem tinham o hábito de ler estão lendo, porque fala assim, não, eu preciso ler, Tem um porque cara tem que tá gente nessa falando sala desse aqui, livro. tem um cara que tá nessa sala aqui, que dele ele falou mesmo que que eu tô não gosta de falando. ler e que nunca leu. Eu tô Eu olhando estou pra ele esperando agora. ele concluir esse livro pra pôr ele aqui, ó. É, isso mesmo. Pra ele falar a experiência dele é. lendo o livro. Tô só esperando ele concluir, porque como ele nunca leu, então ele demora um pouco mais pra ler. Um pouquinho mais. Quem será, Tem que ler né? umas Quem duas Quem será? será? que é Mas ele? ele vai estar aí, sentado Vai. aí. Eu tô Vai. só esperando. Eu tô só esperando. Ele fala assim, Pastor Lee. Quando ele fala Pastor Lee, Acabou. já vou pegar a minha equipe e falar assim, ó, marca com ele. Que É nós vai isso conversar mesmo. com ele. Um cara que nunca leu um livro. É verdade. Olha Mas, que assim, experiência top. mudou muita coisa, né? Acho que a gente começou a se debruçar ainda mais, né? Porque, como o pastor mesmo falou, é o primeiro livro, mas assim, tem muitos outros que vão surgir ainda, né? Deus, ele vai derramar, continuar derramando. sobre a Inclusive sua o seu vida. devocional, que eu fiquei sabendo, né? Sim. Eita. Eita, Eu já domingo? garanti o meu, hein? Já? Também Sério? já garantiu o meu já também. Não, é você? Ué. Ô, pastor. Devocional de mulher? Mas eu acho Tudo que vem dos importante. pastores eu tô pegando. Você tá nessa... Eu acho importante até pontuar sobre isso. Nem é sobre isso hoje o podcast, mas assim, o devocional, homens também podem ler. Claro que é uma leitura mais feminilizada, é algo mais Sim. voltado para mulheres, Uhum. mas não tem o menor problema, né? Da sua mulher comprar e você querer acompanhar ela também junto. Até Tá porque é a tudo palavra bem. de Deus, né? Exato. É que é algo voltado mais pro lado feminino, mas assim, a palavra é uma só, né? Então, pode ler, Felipe. Lê. Obrigado. Pode ficar à Comprem, hein, vontade. mulheres, comprem. Compra, eu já garanti a minha, hein? Esse livro te fez... Aí eu pergunto pros três aqui. Uhum. Esse livro fez vocês repensarem algumas coisas que vocês precisam mudar na rota da jornada de vocês ministerialmente falando? Por exemplo, o Felipe, antes do livro, era um cara que servia de tal maneira na igreja. Depois que você leu, te fez tomar algumas posturas diferentes? Te fez, poxa, eu vou fazer mais isso. Poxa, eu vou me dedicar mais nisso. Mudou a rota depois que vocês leram o livro? Alguma rota mudou na vida de vocês? Sim. O GPS recalculou? É. O que vocês poderiam compartilhar com a gente? Que assim, pastor, cara, depois que eu li, eu falei, vou fazer mais isso. O que mudou na rota de vocês? Quem quer falar primeiro aí? Desculpa, eu faço. Não, claro. Eu acho que quando eu li o primeiro e o segundo capítulo, eu fiquei, tipo assim, eu li, eu sentei, e tipo assim, parecia que eu tava num espelho. Legal. O primeiro capítulo é quando não há alternativas, porque é importante falar, porque quem tá no Spotify não visualiza, né? Sim. E o segundo, o problema de querer entender tudo. E aí o primeiro fala de tempo, né? O primeiro fala do tempo e o segundo fala de ser muito querer as coisas tipo na hora, muito Exato. imediatista. Né? Imediatista. E aí quando eu li, parecia que tipo assim que tava eu, o Felipe zoado e o Espírito Santo e o pastor Bruno lendo tipo pros dois. E aí eu vendo o Felipe do passado, tipo assim, quando eu li o Eclesiastes, que tá no livro, que fala muito só fala sobre tempo, e aí ele tem um versículo lá que ele fala que Deus colocou, tipo, a eternidade nos nossos corações. E aí eu comecei a pensar, Deus colocou a eternidade nos nossos corações e, o que eu tô aproveitando do tempo com Deus? Às vezes eu O que pego... eu tô fazendo do meu tempo com Deus? Eu tô aproveitando muito pouco tempo com Ele. Às vezes eu tô cansado, eu vou deitar, eu deito e oro deitado. E, tipo assim, eu falo, não, cara, Deus merece Entregar o melhor, né? um tempo, ajoelhar. Eu gosto muito, de ajoelhar e orar. E às vezes eu tô tão cansado e eu não faço isso. E no outro dia, eu fico incomodado. Eu falo, caramba, Poderia ter feito diferente. faz tantas coisas pra mim. Deus, Só de te acordar de manhã já é um baita de um milagre. E aí, e eu não tô aproveitando nada, um tempo de qualidade com meu pai. Eu falo, não tô. Eu não tô, não tô... No meu dia, às vezes eu tô na correria do trabalho, eu pego e... Oh, Deus, obrigado.
Então, por esse estar livro te comigo. fez enxergar que você pode tomar posturas diferentes que você vem tomando na sua vida, na parte da oração, no seu dia a dia. Tipo, aproveitar esse tempo. Porque a gente às vezes está Mesmo sem resposta. Mesmo sem resposta. É. Eu ia falar isso agora. Mesmo sem resposta. Mesmo que você tá ali orando e você não tem uma resposta. E aí eu parei pra pensar, no mesmo tempo, tipo assim... A gente tá aqui conversando e às vezes o Senhor só balança a cabeça. Tipo, e Deus tá aí. Deus é a mesma coisa. Ele tá aqui. Tô escutando, meu filho. Isso mesmo. Como a gente sempre fala, né? O professor tá sempre na sala. É. Só que dia de prova ele não vai poder falar. É. Né? Porque Dia ele de já te prova, ensinou já antes, te né? ensinou. Ou seja, esse fardo, ele é seu. Você suporta. Você aguenta. Então, assim, às vezes a gente fala, eu não aguento mais essa situação. Não. Deus está te forjando nela. Deus está te moldando nela. E é isso. O professor não vai falar no dia da prova. O professor, tira essa dúvida aqui. Não, hoje não é dia de tirar dúvida. Hoje é dia de confiar no que você aprendeu. Botar em prática, né? O que Botar em você aprendeu. prática. É por isso que você cultua, né? Bem receber a palavra. Exato. E você, Thalita, o livro te fez repensar em algo que você precisa mudar na sua jornada? Poxa, olha, pastor, eu tô lendo o livro e eu preciso mudar isso. Ou já mudei isso. Fez e a pastora vai saber. Porque eu chamei ela. O livro, ele me fez entender que eu tinha que me posicionar. Então, por muitos cultos, muitas semanas eu venho de semanas difíceis, né? Certo. Passando semanas difíceis. E nos dias que eu tenho cultuado, a pastora tem percebido, eu tive várias conversas com ela e eu falei, pastora, eu não tô entendendo porque tá acontecendo tudo isso comigo, né? E o livro, ele me trouxe a resposta que eu precisava. Muitas pessoas, a pastora mesmo, já tivemos momentos que ela falou, posicionamento. Uau. Então, eu entendi que eu tinha que ter posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Não só espiritualmente, mas eu na minha casa, na minha vida, na minha empresa. Então, eu entendi que eu tinha que ter um posicionamento. E a primeira coisa que eu fiz, a pastora sabe, eu chamei a pastora. Falei, pastora, é o seguinte... Vou fazer isso. Eu quero Vai, entrar Thalita, vai! em tais ministérios para servir. Até porque, para quem está em casa, a Thalita tocou num assunto importante. Eu quero entrar em tais ministérios. Só que você fez o play, né? Play, Sim. Você passou pelo sim. processo lá. Passei pelo processo. É. Exatamente, passei Legal. pelo 9 processo, meses. 9 meses, Uhum. todo domingo, estão aqui. Então, primeiro domingo do mês, né? Isso. E eu passei por esse processo, só que, mesmo passando, eu não tinha me posicionado ainda. Tá, Uhum. acabou, e aí? O que eu vou fazer? E isso tem que partir de mim. É. E aí eu chamei a pastora, conversei, e eu falei, eu quero servir em tais ministérios. Ainda que esteja tudo muito difícil, ainda que eu esteja passando por dificuldades e eu não estou tendo resposta, muitas vezes eu questiono, né? Até Deus mesmo, por quê? Né? Meu Deus, por quê? E a questão do posicionamento me pegou muito no livro. Então, assim que eu li o livro, eu falei, eu vou me posicionar. Chamei minha pastorinha, falei, pastora, seguinte, quero assim, assim, assado. E aí, Deus fez acontecer e tá fazendo acontecer, né? Legal. Então, para mim, tá sendo uma experiência muito bacana. E tem mais um ponto. No dia a dia, eu encontro muitas dificuldades, né? É questão de empresa, problemas do dia a dia que todo mundo tem. E o livro não é só... eu li e acabei. Não vou voltar no livro. Às vezes, eu preciso de alguma resposta. Às vezes, eu preciso meditar na palavra. E eu pego o livro. Isso é bom. Exato. E aí eu olho, releio. Tem oração, o livro, gente. É, Tem oração. Então, verdade, tem muitas tem orações aí para você orar junto com o pastor, porque a sensação que eu tenho é que você tá ali me ministrando, Legal. lendo o livro. Então, é bem bacana isso. Para mim, tem sido muito bom. E tem acalmado muito meu coração, minha ansiedade. Tem sido bênção demais. Que legal, olha que bom aí, ó. Experiência top, né? Então, quem tá em casa, Verdade. agora eu vou falar para quem tá em casa. Você que tá em casa. Você já tem que mandar mensagem. Como é que eu faço para ter esse livro aqui na minha casa? Verdade. Porque assim, como eu falei, a gente não comprou, a gente não escreveu algo para enriquecer, não, gente. Talvez para enriquecer a sua vida. Porque o livro é para abençoar a sua vida. Então, assim, você que está em casa, se move mesmo. Manda mensagem para a gente. A gente tem livro disponível aqui na igreja. Saíram muitos livros.
Mas tem livro aqui na igreja, você pode vir aqui, mas também você pode solicitar o seu, a gente envia para você. Em nome de Jesus, a gente está trabalhando para subir esses livros para alguma plataforma, para ficar mais fácil. Mas nós temos aqui 3 exemplos, ou 2, caso, mas é a pastora. Tá bom, temos 2 exemplos eu tenho aqui. testemunho também. Você vai compartilhar já. Temos pessoas aqui que viveu isso. Então, assim, você pode viver isso na sua casa também. E nós queremos que você seja abençoado. E, não compra só para você, não. Compra para abençoar alguém também, em nome de Jesus. Não é isso? Com certeza. Eu dei de presente um monte de gente já. Minha É sogra, mesmo? minha mãe, minha avó. O dia não chegando, né? Um belo de um presente. de um Ué. Gente. Você é inteligente demais, cara. Quem é meu pastor? Fala quem é meu pastor. Bela E o dica, cara. E o livro salva vidas, né? Porque às vezes você pode presentear uma pessoa que está precisando de uma palavra Muito. abençoada. É isso. Gente, Meu, é desesperador. Isso, achei muito legal o que você falou, porque no primeiro podcast, falaram que, tipo, não é um desabafo. Nem um livro de autoajuda. É. Uhum. É uma ministração Ministração. pura ali Você do sente a pastor ministração. Bruno. Parece Tipo, que ele tá ali, né? É uma pregação que ele escreveu ali e a gente, tipo, tem a honra de Por isso ter que é bênção. todo isso dia, mesmo. de ter todo dia, de ler todo E dia. é uma oportunidade das pessoas, até mesmo do nosso ciclo, às vezes que não conhecem o nosso pastor, na nossa igreja, né? Conhecer um pouco Sim. mais da história do nosso pastor, de como é a nossa igreja. E ainda acaba sendo até também um convite, né? Porque através do livro, eu vou conhecer aquela igreja, olha, aquele pastorzão. Verdade. Maravilhoso. Importante Com isso. certeza. Isso traz maturidade Traz. para a igreja, sabia? A pastora com o devocional dela, agora que vai ser lançado no próximo final de semana, o livro, vamos dizer assim, para aqueles que estão na frente desta obra, traz uma maturidade, Exato. né? Nós crescemos. Quem éramos nós há 6 anos atrás ou há 10 anos atrás? Né? Eu falo 6 porque, para ser mais recente, falando do all-in, pregações que eu olho hoje, eu falo, rapaz, eu preguei isso. Desse jeito. Então, você olhar lá atrás, né? Não que estava errado, mas assim, raso, simples. Então, isso mostra o quanto a gente também cresceu. Isso traz uma maturidade para a igreja. E automaticamente as vidas, todos que estão aqui, também são abençoados. Mas diz aí, pastor, esse livro mudou alguma rota na sua vida aí? Com certeza. Na verdade, eu acho que nem você sabia disso. Eu vou falar isso de primeira mão. O devocional do Juntas veio através de um momento que eu não tive respostas. Para quem não sabe, eu passo ainda por um processo de enfermidade nas pregas vocais. E eu precisei me ausentar de um ministério que eu fiz parte durante muitos anos, né? Eu me converti com 10, 11 anos. E a primeira vez que eu cantei, que eu louvei, foi com 11 anos, né? Que eu tive uma oportunidade de ministrar o louvor. E aí, desde sempre, nunca parei. Então, foi um choque muito grande esse ano para mim, ter que me ausentar de um ministério que eu amo, que é ministrar, que é louvar. E aí, eu me vi sem respostas. Eu falei, vou ser útil para o quê agora, né? Se o que eu sei de fazer de melhor eu não posso, o que eu faço agora, né? E aí, eu lembro que eu conversei com você, eu falei, amor, e agora? Não posso louvar, não posso pregar, porque força muito as pregas vocais, eu preciso descansar a voz, senão eu vou ter que fazer cirurgia, eu vou ter que me ausentar literalmente. E aí foi quando você começou a escrever, eu tive o prazer, gente, de ver o livro no bloco de notas ainda, né? Não era essa coisa linda que vocês estão vendo aqui hoje, não. Era só rabisco, era só... Nem eu imaginava isso. Porque não tinha como. Bloco de notas é totalmente diferente. Exato. Você tem um texto embaixo do outro. Exato. Dividindo ali male por alguns capítulos, que a gente renomeava, mas Sim. você não tem o visual. Não. Era até difícil de compreender o que você queria dizer com aquilo, né? E aí eu lembro que vendo os esboços, você sempre que terminava um capítulo, você vinha e me chamava, amor, olha só o que eu acabei de terminar de escrever. E eu ia lá, pegava, nossa, amor, que legal. E aí eu falei, é isso, eu não sou útil só por causa da minha voz. Eu sou útil porque eu sou serva. Então, mesmo não tendo respostas, eu vou buscar soluções, assim, para ajudar. Porque eu cuido de mulheres, né? Eu cuido de um departamento, né? Não só da all-in por geral, mas o departamento de mulheres é algo que sempre mexeu comigo. E eu falei, eu preciso fazer algo. Eu preciso voltar a sonhar. E aí veio o devocional, né? Comecei a escrever, comecei a falar com o Senhor. Falei com você, eu falei, eu estou escrevendo um devocional. E
teve muitos problemas também durante o percurso, foi difícil. E é importante dizer, Thalita, Felipe, você que tá em casa, teve dia dela pegar, sentar no computador, tipo, sei lá, 9 da manhã. É. Às vezes algum dia que eu tô mais tranquilo, fiquei em casa, eu trabalhei de casa e tal. Tipo, saí do computador 8, 10 da noite. Uau. É sério. Sim. Esses dias ela recebeu a ligação do pessoal que tá 6 horas da imprimindo manhã. 6 da manhã. É. E ela sentou no computador, saiu de lá. Vixe, mais de 9 horas. Só saí pra tomar café, depois voltei, depois almocei, depois voltei. Então, assim, Foi bem literalmente. E há meses atrás, quando veio a ideia também de mexer nisso, todos os dias. Aí eu falei, pô, vai fazer página por página? Página por página. Então, né? Porque às vezes você pensa assim, hoje em dia, pô, escrever um livro de 365 páginas, vai fazer uma por uma? Trabalhoso. E detalhe, não é só a escrita, né? Aí tem um coraçãozinho aqui, tem uma flecha aqui, tem uma florzinha aqui, tem não sei o que aqui, tem não sei o que, entendeu? Tem aí a espiral aqui. E fora as vezes que eu tive que parar, me recompor, porque eu chorei muito durante esse percurso. Trocou a capa várias vezes, era roxo, depois era rosa, depois era branco. E tive sonhos, e Deus me dava sonhos, e falava de temas, e eu ia lá, e estudava sobre isso. E aí um tema já virava 5, 6, 7 devocionais. Então, assim, eu tive essa resposta durante... não quando eu peguei o livro físico. Mas né? durante o processo. Mas durante o processo, junto com você ali, eu falei, não, eu sou útil, eu vou voltar a sonhar. Eu não sou boa só porque eu canto. Porque não sou eu que canto, é dom de Deus. Então, me diz uma coisa, nesse processo que Deus despertou isso em você, o livro tocou em você mais em cura, responsabilidade ou, sei lá, algum propósito? Pelo jeito, o propósito é muito marcante, né? Sim. Mas dessas 3 características, o propósito foi mais... O propósito, porque já existia esse sonho no meu coração, de fazer algo, eu não sabia o que fazer. E aí, quando... Eu sempre fiz devocional de manhã, sempre me debrucei de manhã, porque a gente tem um grupo de juntas, a gente tem as mensagens diárias, então eu usava aquela Você ferramenta... tá igual a Carol, fica fazendo propaganda juntas toda hora. Gente, boa noite. Toda hora ela Por gente, fica aqui, ó. fazendo propaganda. Gente, a gente tem uns brasas aqui na igreja. É bom esse brasa aí? O pastor... Fala que vai ter corte, nessa parte do brasa vai ter corte. Não. vai Menino, ter, vocês vai cortam ter. essa parte aí, tá? Gente, o Brasas é sobrenatural. Vai a garrafa dos juntas aqui, ó. Fogo do céu Juntas. puro. Uma das características do brasa é pega na mão do outro, né? Um segura o outro. Sim. Ninguém solta a mão de ninguém, né? E é maravilhoso isso, né? Não é Tanto sobre... o brasa quanto junto, essa são não existe competição, gente. É tudo pro reino, né? Então, assim, o propósito, ele grita Não mais é um alto. para um lado, outro pro outro. Não, nunca existe houve isso. Até porque, da mesma forma, por exemplo, que eu ministro a Natália, que é a esposa do Felipe, você ministra o Felipe, eu ministro a Thalita, mas você ministra o Kleber. E tá tudo bem. Exatamente. É Binho. É o Biro. Eu chamo ele de Biro. É o Biro. Quem tá em casa, o nome dele é Kleber, gente. Mas o apelido é Binho. Pros íntimos é Binho. O pessoal fala, errou o pastora nome. É Biro, porque ela fala, chama de Biro. Não eu só chamo sei de Biro. onde que ela tirou isso. É o Biro. Binho é muito comum, é Biro. Eu chamo ele de Bibinho. E pra vocês, assim, o que o livro mais tocou, assim, nessa parte? Ele foi mais curador? Ele teve mais um ato de um propósito, ou seja, você tomou algumas certas posicionamentos, ou ele criou uma certa responsabilidade? Eu acho que o seu eu já até sei. Porque você mesmo disse, eu passei a orar mais, a me prostrar mais, ou seja, então trouxe mais responsabilidade, né? Se vocês pudessem pontuar, assim, o livro foi mais curador, propósito, da pastora foi propósito. Dentro disso, né, veio a ideia do devocional. O Felipe eu ouvi, talvez a Thalita também, né, foi propósito, porque... Pra mim é propósito, porque com o livro eu me posicionei para exercer o meu chamado, né? Exatamente. Então, para mim, é a questão do propósito mesmo, porque por muito tempo eu adiei, né? Serviu pela primeira vez domingo passado ou foi quarta passada? Quarta passada. Quarta passada, serviu pela primeira vez. Glória a Deus. Departamento de mídias. Felipe, se você tivesse que dizer assim, ó, esse livro me ajudou em, ou o que você diria, assim? O que te ajudou esse livro, assim? Ele me ajudou em
depois que eu li, que eu vi, tipo assim, muita coisa que o senhor escreveu, que o senhor viveu, tipo, eu vivi algumas coisas ali. E eu não enxergava. Foi um espelho para você, foi um E espelho. eu não enxergava, tipo assim, essas coisas na minha vida. Então, pra mim, tipo, abriu meus olhos de uma maneira, surreal. Eu, tipo, coisas que eu não enxergava. E eu tava pedindo muito pra Deus. Para Deus, eu preciso começar a enxergar coisas que eu não enxergo, que eu preciso ver. Então, ele abriu a minha visão de uma maneira, com o livro, tipo, foi muito bom. Porque eu via coisas que Deus fez. Só que, tipo assim, eu sempre esperei coisas... Eu sempre esperava, tipo, coisas grandiosas, né? Porque como eu sempre fui muito frustrado em tudo, então, tipo, pra mim, se eu não tivesse uma resposta grandiosa, eu não enxergava. Sim. Eu não entendia. Então esse livro te ajudou a abrir a visão. Sim. Legal. E você, tá? Esse livro, se você pudesse dizer assim, em uma palavra, assim, esse livro me ajudou em ser mais... Na verdade, o livro me ajudou a ser mais presente Legal. no meu lado, ter mais presença no lado espiritual, porque eu sou muito assim, ai, tô cansada, não vou fazer, não vou pra igreja, um exemplo, tá? Uhum. Acontece muito, acontecia, porque Acontecia. agora vai mudar, isso É já isso já aí. A não está ser que ela queira mudando. tomar um murro Então, a aqui questão agora. do posicionamento já me leva a isso. Da questão de me posicionar e também a aprender a falar mais com Deus, né? Legal. Eu vou falar algo que o meu marido, o digníssimo Binho, Biro. ele fala muito pra mim. E ele já falava há muito tempo e eu não dava muito, mas ele falava, olha, o telefone pro céu é o joelho no chão. Uau, forte isso aí, hein? Ele que falou, Gostei ele que disso falou aí. isso, Repete só isso fala aí. Como que é? telefone pro céu é o joelho no chão. Telefone pro céu é o É o joelho no chão. Viu? E eu tenho feito muito isso, né? Você até citou que por alguns momentos você deita e ora deitado e tal. E eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho esse momento com Vai Deus. ver deitado, é o telefone pro inferno. Não, Tô brincando. pelo amor de Deus. Não fala isso, pastor. Meu Não Deus. fala isso não, porque muitas vezes eu oro deitada. Pesou. Agora o Felipe Olha, traumatizou. Mas- tadinho. Nunca mais vai orar Joelho. deitado. Nossa, eu não vou mais orar Nunca mais, deitada. Não, e a maioria das vezes eu oro deitada. Mas não é nem só essa questão, né? É realmente a me conectar mais com o Senhor, buscar respostas. Que às vezes eu fico buscando resposta, tentando encontrar nas pessoas, né? Às vezes eu até abro muitas coisas para as pessoas. Mas na Ai, que verdade... ótimo. Mas Que na ótimo. verdade, o que eu tenho realmente que fazer é Deus. Legal. É Ele que vai me dar as respostas que eu preciso, ainda Sim. que não sejam as que eu queira. É. Né? Mas é isso. Então eu tenho aprendido muito isso e feito isso que meu marido sempre falou. Forte isso Joelho aí, no gostei chão. disso O aí, né? livro nos Bem, liberta da gente, Nos né? liberta. Então, Tipo, assim, ensina a gente a... ensina. A Deus... A gente, Deus, a gente tá no seu controle. Exato. E depois Não quero mais ser eu. de ler, eu entendi isso, né? E não só, pegando só um gancho, não sei se vai ter muito a ver, mas no início, a gente sonhou muito com vocês. Então, Verdade. pra mim, vou falar até um segredo. Quando a gente viu o vídeo, eu e meu marido, a gente chorou. E a gente chorou, a gente falou, cara, a gente sonhou isso com os nossos pastores, né? A gente viveu isso quando era só um esboço no celular, né? Ou no bloco de notas. E a gente sonhou. Então, foi bem emocionante para nós. Assim como você pegou a primeira vez, você viu lá seu filhote, pra gente foi muito emocionante. Sim. Porque a gente viveu isso e a gente sente isso no livro, né? Então, tudo que você vem falado nos cultos e tudo... Gente, é sério, tudo tá ali. As respostas estão no livro. Então, É isso mesmo. o livro é bênção. Você quer saber... Qualquer problema que você estiver passando, seja financeiro, seja Uau. espiritual, a Forte. questão familiar, tudo tem ali. Então, Verdade. é muito, muito bom. Para mim, tem sido um divisor de águas. E eu sou grata, meu pastorzão, por você ter feito esse livro Glória a maravilhoso. Deus, louvado seja Deus. Bênção, né? Isso é bom demais. Então a pergunta que não cala. Valeu a pena? Ô, Valeu. Nossa, como Valeu a valeu. por sinal, você precisa escrever volume 2 já desse livro. Ah, não, calma. Já pensa, já no próximo. Já começa. Já no volume 2. A gente tem rabiscado algo aí, mas a gente vai deixar Deus fazer, né? Não é nada pra agora, mas a gente tem rabiscado algo aí. Tomado algumas posturas diferentes, né? E o volume 2 é top, hein? Acordado cedo. Vamos ver o que Deus tem aí. Mas por enquanto a gente tá
se desfrutando deste pequenino que tá nas nossas mãos Maciou, aí. pastor, agora tem que vir, É, né? A gente já deu uma maciada, agora... quebrando. Cara, eu tenho digitado algo sobre um pouco sobre liderança, pastoreio, né? Na verdade, não só para líder, mas para pessoas que têm espírito de liderança. Porque às vezes a gente acha que ser líder é ser líder na igreja. Não, você é líder na sua casa, É. Empresa. na sua empresa. Você que me ouve em casa, você é líder. Você é líder dentro de casa. Você é líder no trabalho. Então, assim, a gente fala de liderança, a gente tem essa mania de achar que líder é só líder na igreja. Ah, eu tenho um cargo. Não, cara. Você é um sacerdote na sua casa. Você é uma mulher sábia na sua casa. Então, isso é um espírito de liderança. E lidar com isso é complicado. Mas não vou ficar falando muito não, senão a gente vai entrar para um outro assunto. E não é agora. Não pode dar spoiler. Então, valeu a pena, Fê? Pastor, tá valendo cada tempo de qualidade que eu tô desfrutando do livro. Tá sendo valendo uma muito a experiência pena. boa. Muito. Muito. E fazia um tempo que eu não pegava um livro pra ver. Sempre gostei muito de ler, mas, tempo, trabalho, a gente nunca arruma tempo pra nada, meu. Mas aí, quando eu falei, não, meu, eu tenho que honrar a vida do meu pastor, tanto que ele me honra, né? Meu, quando eu peguei, agora, eu chego em casa, já faço umas coisas, falo, não, amor, você tá linda, viu? Já aproveitando o gancho, né? Meu, aí eu já janto rapidão e, já começo. Legal. Porque no trabalho eu não consigo ler, né? Sim. Não dá tempo. Então agora, eu quero aproveitar esse tempo. Aproveita o gancho que você tá falando. Uma palavra que define o livro. Uma palavra. O que vem na sua mente assim? Pum. Não vale só uma frase, é uma palavra. Porque senão eles querem. Mas assim, uma palavra. Pra você também, Dani, vou fazer essa pergunta pra vocês também. Já vão pensando aí. E talvez se quiser falar primeiro que ele pode falar. Uma palavra Pra que pra mim você assim. Pra mim é maturidade. Só lê quem quer. Só lê quem quer ser maduro. Porque vai ter respostas que você vai achar ali que você fala, eu não queria essa resposta, Senhor. Mas aí, Deus não lida com crianças, é tão né? difícil entender isso, né? Deus não lida com crianças, com meninos, Não lida. na fé. Ele lida com pessoas maduras. É. Então, é um livro para quem realmente quer mudar o posicionamento, mudar a visão, Que foi mudar o que a eles postura. viveram aqui, né? É, se Foi o que eles viveram debruçar aqui. e se lançar e fazer o que Deus mandar, né? E aí, já diz aí uma Olha, palavra. pastor, pra mim, por incrível que pareça, a palavra que define o livro pra mim é resposta. Legal. Respostas, é isso. O livro, ele te dá as respostas que você precisa. Então, não tem muito segredo, sabe? O livro é muito abençoado, assim. Os momentos mais especiais, acho que, do livro, além das respostas que a gente busca, é o momento das orações. Sim. Vou dar um spoiler, hein? Quem não leu. Ore comigo. Cara, É legal, Ore né? comigo. incrível, incrível. Nossas orações Não, são- ore comigo. E é simples, né? Não é Muito, uma tem oração. capítulo que é uma folha. Eu contei isso num É outro muito bom. podcast, se eu não me engano. E acho que eu contei algumas outras experiências em algum lugar para alguém. O pastor que nos acompanhou nesse processo da transcrição do livro, ele falou, pastor, eu tive que usar uma oração lá na minha igreja. Olha que Eu fui bacana. fazer uma oração lá na igreja, ele é pastor, e eu falei, cara, eu usei uma das orações porque falou muito comigo. E aí eu decorei ela e comecei com ela, depois eu deixei o Espírito agir. Mas assim, eu tinha que falar ela lá em cima do altar. Cara, eu achei incrível. Eu já tinha comentado com a pastora que eu tinha muita dificuldade de orar, assim. Sim. Às vezes achar as palavras Certas. certas. E eu achei incrível, porque cada capítulo, fala de sonhos, visão, enfim, Uhum. posicionamento. A gente ora baseado naquilo que a gente... Exatamente. Leu. É incrível, gente. Eu não tenho nem o que falar dessa parte. Pra mim, de todo o livro, a parte das orações me tocou bastante. Eu, particularmente, amei, porque eu tenho dificuldades de acharem as Sim. palavras certas pra mim. Legal. E aí, uma palavra que define esse livro pra você, assim, que... Pra mim, é muita paixão. Legal, Forte. forte. É sobre isso. Eu fico feliz de vocês poderem ter vivido esse momento junto com a gente. Um filho que nasceu, né? Me diz uma coisa, minha pastora, minha esposa, minha mulher, mulher de Deus.
Você que tem convivido, né, dentro de casa, tem convivido nas frustrações, na alegria. O que esse livro representa assim para você, para nossa casa? Você que viu nascer, você que viu alguns defeitos, alguns erros, alguns embates que tivemos no Sim. meio, né, desse Sim. percurso todo. Como é que está sendo para você toda essa fase? E durante isso ainda escrevendo o seu, né? Como é que está sendo para você essa experiência? Na verdade, Porque o pessoal gosta de saber dos bastidores lá de casa, né? Mas não dá para contar tudo, né? não, porque senão a gente vai assustar. Porque os Eita. bastidores foi bem complicado, assim, a gente passou muitos apuros com esse livro. Noites em claro, olha, foi só Deus. Mas, assim, é uma promessa que se cumpriu, né? Então, mudou bastante coisa. Eu acho que até a nossa postura também, de se olhar e se validar. Porque o mundo nos invalida muito. Por ser jovem. Até hoje a gente sofre com isso. Por ser jovem, por talvez não falar as palavras certas, igual a Tá falou aqui agora. E a gente nunca vai estar pronto o suficiente. Então, a gente acabava que se invalidava muito. Pô, será que eu mesmo sou capaz de escrever um livro? Né? Tanto é que quando você falou, a primeira vez que você chegou em mim e falou assim, comecei a escrever algo, comecei a organizar umas coisas. E eu via no seu olhar um olhar de tipo assim, será que eu sou capaz? Porque a gente já ouviu muita coisa. Né? A gente já foi invalidado de várias maneiras. Quando a gente fala ouvir, as pessoas acham que é no literal, né? Ouvir mesmo de palavras. Mas, na verdade, Nem sempre atitudes, foram. olhares. Sim, a gente... Até eu hoje, mesma, gente. Até hoje. Eu mesma já fui... já se recusaram a receber a minha oração porque eu era jovem. Né? Já olharam para mim e falaram, eu não quero receber a oração dela. E olhou para mim, e virou as costas e foi embora. E aí, assim, já fomos muito invalidados, né? Então, assim, esse livro não é para esfregar para ninguém, não é para mostrar nada para ninguém, até porque a gente não precisa disso, né? Mas é uma validação do céu sobre nós, sobre a nossa casa. Eu acho que, puxando para a igreja também, do All-In, tudo que o All-In vem vivendo é justamente isso. É essa validação dos céus. Não é para provar nada para ninguém. Não é para provar nada para ninguém. Mas é literalmente quem olha fala, Deus está fazendo. Sim. Deus está fazendo. Porque, tudo bem, a Thalita, ela chegou no All-In. O Felipe já teve outras igrejas. Os meninos que estão aqui talvez já passaram por outras igrejas. Nós também já passamos por outras igrejas. Eu olho, eu não consigo enxergar o que o All-In vive vivendo do que eu vivi nas outras igrejas. E olha que eu já fui de igreja grandíssima. Concordo com o senhor. Grande, assim que eu não vou ficar falando o nome. Mas onde eu me batizei, fiquei lá quase 3 anos, é uma igreja enorme. Uma igreja que fazia eventos em Brasília. E todas as denominações iam para lá para poder fechar estádio. E a gente foi, fiquei lá uma semana. Então, assim, tudo bem. Lá a proporção era outra. Sim. Mas estou dizendo assim, o que a gente vive não fica atrás. Entende? O que a nossa casa tem vivido. Sim. E não só ministerialmente, mas também... É tudo questão de posicionamento também, né? Talvez tenham pastores que estão nos acompanhando no podcast aqui agora, pelas plataformas do YouTube ou pelo Spotify. Todos são capazes, né? Porque Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Tudo vai de acordo com o seu posicionamento e a sua entrega. Né? Quanto mais vasilha tem, mais óleo é derramado. Então, assim, quanto mais você se debruça, mais você se lança, mais ele vai ter para derramar. Então, o que o pastor Bruno carrega, o que eu carrego, é o mesmo Deus que você serve, o mesmo Deus que a Thalita serve. Né? O que diferencia é a forma como cada um se debruça, se lança, se posiciona, né? Permanece firme diante de tudo. Porque para esse livro ser lançado, gente, a gente ouviu muita coisa. Era o pastor escrevendo sobre, sobre sonhos e tinha acabado de receber uma negativa de um antigo espaço que nós estávamos sonhando para mudar. E como criar forças para se lançar diante de uma resposta negativa? Sabe qual a maior frustração de viver um sonho que parecia tão real? É alguém sentar na mesa com você, apertar a sua mão, olhar no teu olho e dizer, tá tudo certo.
Exatamente. E isso foi muito... E aí, 2 dias depois, assim, não, a gente não deu. vai mais, não. Tipo, E o livro sendo cria escrito... muita expectativa. Muita. você começa a projetar, você começa a sonhar, você começa a já se ver, Já se vê lá. e aí vem a negativa. Aí entra, você fala assim, por quê? Por que, Deus? Por que apertou minha mão, né? Por que não falou? Espera Por que um não falou, pouquinho, dá vamos um tempo, resolver. não dá? Não, por que você sentou na mesa? Não levaria nenhum até lá. É. Entende? Porque nós fomos até lá para outro detalhe. É. O mais legal, eu como discípulo aqui, que vivi tudo isso também, eu posso dizer que foi muito gratificante ver. A frustração foi gratificante. Foi, porque, tipo assim, os meus pastores, eles não pararam. É, porque tem gente que se frustra e para, né? Eu tô entendendo o que você tá falando. Não pararam. Eu posso falar, porque eu vi. Eles continuaram. Não, tá bom, aconteceu. Continuaram se derramando mais, se entregando mais, continuaram trazendo mais a igreja para eles, continuaram alinhando os seus discípulos e derramando toda a paixão que eles têm por Deus, por Cristo, nas nossas vidas. Sim. Então, tipo... Serviu de lição, né? Serviu de muita lição para mim. Que passaram dificuldade, estão passando. A pastora tem, infelizmente, nas cordas vocais dela, mas ela não parou. Ela não deixa de pegar o microfone. Pastora, mas o seu... Eu não tô nem aí, é para Deus. É tipo, isso mano, mesmo. isso que eu admiro muito mais e pego como inspiração nos senhores. Eu creio que não é só eu, não sou só eu, Nelson. Tem uns outros discípulos que têm essa mesma visão do Senhor. Fortaleceu bastante, porque deu mais gás, né? Depois do que aconteceu, né? Pegou É o sangue nos olhos. Igreja, vamos pra cima. Ver a questão do piso. Mudou muita do coisa. investimento Muita na casa coisa. do Senhor, Isso. né? O podcast. Exato. O próprio podcast, o próprio estúdio aqui, né? E não é... Bom, vocês estão aqui, não foi de qualquer jeito. Não, gente, aqui é muito E nem top. permitiríamos que fosse. Não, é muito top, sério. Isso é legal, né? Então, assim, tudo isso poderia ter parado a gente. E é legal vocês, como discípulo, vocês viverem tudo isso e vocês perceberem que vocês podem ter frustração na jornada de vocês. Mas aí vocês definem se vocês vão continuar ou vão parar. Entende? Exatamente. Me diz uma coisa, minha pastora. Nossa, mas você tá demais, né? Depois que esse livro saiu, a gente tá caminhando pro final já, nem sei quanto tempo a gente já tem de podcast. Mas depois que esse livro saiu, nasceu, pegamos ele na mão aqui. Pá. Tô com ele na mão aqui, você que tá no Spotify. Depois que você pegou na mão esse livro, o que mudou na sua casa? Eita. Mudou alguma coisa lá? Comecei a olhar para um escritor agora, né? Que Comecei a olhar para um homem que... Gente, não é porque é meu esposo não, tá? Vou falar do Bruno agora, não vou falar do pastor. Porque o pastor, seus discípulos estão aqui, né? Tem mais 3 pessoas nos bastidores aqui. Mas o Bruno em si, é sem palavras, gente. Assim, é uma retidão ao Senhor, uma fidelidade, é um posicionamento, postura, é tudo. Então, quando eu peguei o livro, eu voltei lá há 17 anos atrás, né? Quando a gente não tinha nada, ninguém que acreditava. Gente, a gente tá junto há 17 anos. 17 anos. Então, eu lembrei do Bruno, que foi na minha casa com o Ford Ka roxo, parou na porta. Baratinha. O Baratinha, chamava de Baratinha. Roxo. E assim, cheio de projetos, cheio de sonho. E muitos frustrados pelas pessoas, né? De, tipo assim, de não deixar você pregar, porque o conhecimento... Gente, o Bruno, vou falar do Bruno, tá? Sempre teve muita dificuldade em estudar. Nunca gostou, assim, de... Eu já sou muito assim... Não gosto mesmo. E assim, Não gosto. eu já sou diferente, eu já gosto de ler, eu já tenho coleções de livro em casa. Se deixar, eu leio 3, 4 livros por mês, assim. Hoje eu não consigo mais tanto. Mas é importante por causa falar, das não crianças. gosto, mas eu tenho 2 formações. Entendo, não dá pra gente. entender Tô cursando isso. é importante falar. Ele não gosta, ele não lê, não faz nada. Não é exatamente isso. Quando eu digo assim, vou dar um presente pro Bruno, dá um livro. Não dá um livro pra ele, porque ele vai falar, putz, por que você não me deu uma camiseta? Mas Entende? isso tem É mais ou menos mudado, né? assim. Isso tem mudado, Então, né? e era justamente isso que eu ia falar, né? De algumas semanas pra cá, depois do lançamento do livro,
eu vi você se posicionar diferente, acordando mais cedo do que você já acordava, né? Você sempre acordou muito cedo. Mas, assim, começou a ler livros que jamais imaginou. Você começou a estudar, né? Pela internet, ver vídeos de pessoas que você tem como referência. Então, assim, o Bruno em si mudou muito, né? E aí eu comecei a ver essa postura, esse posicionamento diferente, essa devoção, vamos dizer assim, em não se satisfazer somente com o que você tem nas mãos, é buscar mais, né? E é uma frase que a gente diz muito em casa, acho que a gente compartilhou já algumas vezes com os discípulos em algumas reuniões, eu não vou me lembrar agora. Os pastores precisam voar para a igreja correr. Né? Então, enquanto a gente está voando, a igreja está correndo. Explica para quem é isso, explica para quem está em casa, se é direito. Gravem aí, escreve no bloco de notas de vocês aí para vocês não perderem esse trecho. Dá uma pregação, gente. Dá uma pregação e é algo que nos abastece e faz a gente sempre querer mais. E os discípulos entenderam isso, né? Sim. Enquanto os pastores de vocês, seja vocês da UIN, sejam de qualquer outra denominação que esteja me escutando, enquanto os seus pastores estiverem voando, vocês estão correndo. Se os seus pastores estiverem correndo, vocês estão andando. Se os seus pastores estiverem andando, vocês sentam. Se os seus pastores sentam, vocês deitam. Se os seus pastores deitam, vocês morrem. Então, se os seus pastores estiverem a milhão, cara, vai junto com eles. Sabe? Se é um livro, sonha com o seu pastor. Se é um devocional, avance junto com ele, sonhe, projete. Se é um estúdio de podcast. Cara, se é um estúdio, vai, pastor, tamo junto, ainda que cansado, sabe, Fê? Ainda que assim, não sei orar, eu sou só uma gotinha no meio do oceano. Cara, mas é uma gotinha que faz a diferença. Então, assim, vai junto. Enquanto os seus pastores estiverem projetando, seus líderes, vai, voa, porque é o dia que parar de sonhar, parar de projetar, falar, quer saber? Não faz mais sentido. Cara, você morre espiritualmente. Porque se o seu líder não está avançando, você não vai ter referência. Entende? Então, assim, eu quero voar muito mais. Amém. Sabe? Eu quero ir para lugares onde eu não fui ainda. Eu quero sonhar, projetar. Não só sozinhos. Eu quero levar a igreja junto. Eu quero levar os meus discípulos, as minhas discípulas junto. Né? Porque esse livro não é só nosso. Esse livro é da igreja. A igreja vibrou, né? A igreja sonhou com isso. Então, é uma conquista que veio para a sua vida como homem, como Bruno, mas que te validou espiritualmente falando. Né? Você tem um livro, cara, entende? Você foi usado pelo Senhor para alcançar vidas que vão comprar esse livro em outras regiões de São Paulo, em outros estados, em outro país, Amém. porque esse livro, gente, tá indo para fora já, pessoas já nos procurou interessado em comprar do Canadá, em outras regiões do Brasil e do mundo. E é isso, né? Então, assim, eu não poderia deixar de dizer isso aqui em rede nacional, né? Vamos dizer assim. Cara, continua sonhando, sabe? Não se invalide, não se... mas será que... Não, você é capaz, você pode. Cara, olha para o que você conseguiu fazer com a ajuda de Deus. Amém. Quantas pessoas escrevem e não sai do papel, não tem coragem de ir a fundo e falar, eu vou sonhar, mas é caro. Não, mas Deus vai prover, porque Ele sempre proveu até agora. Não vai deixar de prover até hoje. Né? Então, assim, continue sonhando, continue escrevendo, continue estudando, continue acordando cedo, continue me deixando louca com as suas invenções. Mas é bom, porque isso significa que ele está voando. Janeiro tem uma aí. Entende? Aí deixa para janeiro. Deixa para lá. E é isso. Né? Como sua discípula, porque eu sou sua discípula também. Né? Não deixo de ser a sua ovelha, eu sou sua primeira ovelha. Sim. Eu sonho com você, e aonde você for, eu vou. Entende? É sobre isso. E nós estamos juntos até o final, até Jesus voltar. Forte, né? Ministrou a gente, né? Nossa, tô recebendo aqui, ó. Tá vendo por que eu vou comprar o devocional? Por que eu não compraria, né? É importante também dizer sobre isso, pastor. Eu acho que você nem sabia. No devocional, eu falo também, né? Sobre respostas, quando não temos respostas, sobre sonhos, sobre virada, sobre esboços de pregações. Então, assim, é muito louco tudo isso, né? É uma mistura de... A gente vive uma era muito boa. Quando eu falo de era, eu estou me referindo à tecnologia. Essa facilidade de anotar as coisas, de você depois ter acesso ao que você anotou. Para mim é uma alegria muito grande. Por exemplo, num culto passado, enquanto eu pregava, um jovem anotava a pregação na primeira cadeira da igreja. Sabe? Então,
quando a gente entender essa essência, cara, lógico que ninguém é obrigado todo mundo a anotar. Não, cada um Sim. tem a sua experiência, a sua Sim, forma sua forma, né? de cultuar, e a gente não tá falando sobre isso. Mas você vê um jovem, né, ali se debruçando enquanto você prega e anotando. Então, assim, é até... É a validação, né? É como a eu falei. validação, É a validação. Cara, eu acredito no que Deus está derramando sobre ele e eu quero viver isso. Exatamente isso. Quantas vezes nós visitamos igreja já muito tempo atrás, na nossa adolescência. Nossa, posso falar isso, gente? Tô ficando velha. Na adolescência, a gente visitava a igreja e falava, cara, eu quero pregar igual esse cara prega. Ah, é. Eu quero ter essa ousadia. Muitas coisas que eu vivo, vou falar de mim. As pessoas costumam dizer muito, a pastora é meia doidona, a pastora é meia ousada. É porque eu pedi pra Deus isso. Eu falei, Senhor, eu quero ter essa ousadia aí. De pegar o microfone e falar assim, Deus vai derramar, vai curar através da minha voz e eu vou viver isso. É aprender a declarar. Isso aqui está acontecendo porque foi declarado no mundo espiritual um dia. Né? Antes era só um bloco de notas. Hoje é um livro. Exatamente. Né? Aprender literalmente a declarar o que você quer viver. É sobre Mesmo isso. sem respostas. Porque a gente também não tinha respostas lá atrás. Né? Até Isso hoje, né? Até hoje. Seguimos hoje. com algumas lacunas abertas. Tem épocas das nossas vidas e que a gente vai caminhar sem resposta, tá? Sabe? Você caminhar e você fala, poxa, mas Deus podia me responder. E é o que eu falo, cara. O silêncio de Deus, ele é uma resposta também. Né? A gente tem alguns enigmas nesse livro, né? Que a gente compartilhou Você com vai algumas contar pessoas. quando sobre esse livro? a Porque pastora- assim... É que quem tá no Spotify não vai conseguir entender muito bem. Tem que estar com o livro na mão. Verdade. Mas na lateral do livro, gente, na lateral do livro aqui, quando fala do tema do livro, e quando não temos respostas, ela tá feita, a parte da resposta está com a escrita diferente, né? Vamos usar o português claro, está errado, Sim. né? Se Pra você quem lê, for está ler errado. no português, está errado. E isso foi proposital em que sentido? Nem sempre a resposta de Deus vai vir como você quer. Com clareza, Só que não né? quer dizer que ele não respondeu. Com clareza. Então, muitas vezes, Deus vai te dar a resposta que você quer, mas ela não veio da forma que você queria. Pastor, me explica melhor. Explico. Às vezes você sonhou por um carro vermelho, mas Deus mandou um preto. Então, não quer dizer que ele não respondeu, mas não respondeu do jeito que você queria, da forma que você queria, no tempo que você queria. Mas a resposta é a mesma. É o que está no livro. A resposta é a mesma. Tanto que todo mundo que lê certo. Aí eu falo, lê de novo. Ela lê. E quando não temos resposta, eu falo, lê de novo. Eu fiz isso com uma discípula aqui. Falei, lê para mim aqui. Aí Mas leu. eu tô lendo. E quando não temos resposta, tá, lê de novo. E quando não temos resposta, eu falei, lê de novo. Aí ela, eita, tá escrito errado. Eu falei, então. não. Eu falei, você tá entendendo? Você tem a resposta de Deus, mas ele não vai te responder como você quer. Então é muito louco sobre isso, porque nós precisamos entender que Deus sempre tem uma resposta. Só que ela não é como a gente quer. Então, qual é a maturidade do livro? Ou qual é a maturidade que a gente precisa entender? Deus tem uma resposta, mas eu preciso entender como ela vai ser útil para o meu momento e o meu cenário atual. Foi bom vir aqui, Felipe? Pastor, Valeu a pena? muito. Muito porque tudo que foi dito aqui, eu vivi nesse ano, né? Nesse ano da virada. E eu não consegui contar, mas vou contar rapidinho uma experiência que eu tive. Foi o ano da virada. E eu, não entendi, não tava entendendo. Ou até então, cheguei a perguntar pra mim mesmo, que virada que eu vivi na minha vida, nesse ano da virada. Aí eu fui e comecei a ler o livro. E ele tá lá no capítulo 8, né, que fala sobre a virada. Você leu mesmo, hein? E aí, e quando eu li, eu falei, como eu fui tão, vou usar uma palavra aqui, como eu fui hipócrita de não ter percebido a virada que teve na minha vida. Que acho que a gente fica esperando Grandes grandiosa, coisas, E não, a virada na minha vida foi na pessoal, no meu casamento e na minha vida espiritual.
Fora a filha que tá vindo. Fora a filha que tá vindo também. Cecília. Outra virada, Cecília. Eita. Então, quando eu li, e aí eu fiz a oração, meu, foi tão maravilhoso o que eu vivi lendo. Meu, leiam, vale muito a pena. Eu comecei a lembrar do Felipe que chegou na igreja, como que eu cheguei na igreja. Tava zoado, filho? Tava, pastor, muito, 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 muito. E a pastora lançou uma palavra sobre a minha vida que eu iria ser... Deus iria fazer um vaso novo sobre mim sem eu sentir dor. Uau. E eu recebi a palavra e fui vivendo e tinha algumas frustrações ainda com Deus. E eu fui sendo, tipo, sabe? A minha vida foi sendo tipo, transformada. Uhum. Eu fui ouvindo, tipo, não audível a voz de Deus, né? Mas em pregações, em ministrações, numa conversa, na leitura da Bíblia. Eu era uma pessoa X para minha mulher. E, tipo assim, hoje eu olho, eu sou um cara totalmente diferente para minha mulher hoje. Uau. No mundo espiritual, eu era um cara que cheguei na igreja, eu não sabia o logo do All-in, que significava All-in. Uhum. Mas aí eu via o senhor pregando, a pastora. Eu falei, eu quero entregar tudo como eles entregam. Uhum. Eu falei, quero entregar da mesma forma que eles fazem, eu quero fazer. Então, eu começava a pular, começava, tipo, vou entregar meu tudo. Uau. Aqui, não quero saber. E eu nem sabia o que era All-in. Falei, não quero saber. Ah, mas você tá sentindo a presença? Eu falei, não tô, mas não é por isso que eu vou deixar de entregar meu tudo. Uhum. Eu cheguei, tipo, aqui, eu não sentia a presença, só que eu não deixava de buscar. Tava errado, brigava em casa, mas, eu não deixava de entregar o meu tudo. E nisso, eu fui mudando. Hoje, eu consigo falar da Bíblia, eu consigo falar de Jesus, eu consigo chegar em casa, minha mulher tá sorrindo, porque ela sabe, tipo, o Felipe que tá chegando em casa. E isso é muito bom. Ela Transformador, né? ela olhar e ver. E aí, eu tive essa virada de pessoa e Deus foi, tipo, transformou, colocou um vaso novo. Uau. Como a pastora, tipo, falou. Fui eu que falei? Foi, na primeira vez que eu vi Oh, All-in. Senhor, amém. Glória Então, a Deus. foi renovador. E aí, gente, não vou puxar o saco, tá? Mas a gente tem 3 pastores maravilhosos aqui, que é o pastor Bruno. E no pastor Bruno, ele vem com o fogo de Deus na sua vida. E ele acendeu essa chama. E aí eu comecei a olhar o pastor Marcelo. O cuidado e o zelo que ele tem É absurdo, né? em fazer a obra. Sim. E quando você olha, você só acha que ele é muito perfeccionista, ele é muito... quer alinhar. Ele briga porque tá alinhando a cadeira. Se tá errado, ele... nunca foi sobre, tipo, alinhar a cadeira tá reta. Porque se você alinha a cadeira dentro da igreja, na sua casa também você vai alinhar as coisas na sua casa. Então, a paixão que o pastor Bruno tem de derramar tudo que Deus está derramando sobre ele, é maravilhoso. Sim. A paixão que o pastor Marcelo tem em deixar as coisas organizadas, as coisas arrumadas, as coisas limpas. Eu chego em casa, eu quero fazer igual. Eu chego na igreja, eu quero fazer igual. E aí vem o pastor Renato, com amor pela vida, com amor, aquela paixão, calmaria, né? Aquela calmaria. Chorão. Chorão. Gente, o pastor... Dá pra abrir um parênteses aqui? Só tem tamanho o pastor Renato. Pensa num cara que o coração é maior que ele. Chora, você vai dar uma paz diferente pra ele. Rapaz, pastor. O cara é demais, ele é demais. Então, e essa paixão que ele tem por vida, esse cuidado que ele tem, cara, e aí eu fiquei nisso, eu falei, a All-in realmente é um só corpo. O pastor Bruno tem Jesus nele,
o pastor Marcelo tem Jesus nele, e o pastor Renato tem Jesus nele, e cada um vem completando o outro. E aí, quando eu entendi o que Deus derrama sobre a vida dos senhores, eu entendi que, tipo assim, não tem como você... não Entregar se- qualquer coisa, né? É. Fazer de Não dá, qualquer jeito, porque né? eles estão entregando tudo. O pastor vem e derrama o fogo. O pastor Marcelo vem e ensina a você se alinhar. E o pastor Renato vem com a paixão por Cristo. E um vem sempre... Um complemento, né, cara? Sim. E a virada que eu mais tive foi isso, foi enxergar isso. Então, já fui de outra igreja e eu nunca vivi 1% do que eu tô vivendo aqui. Nenhuma outra igreja que eu fui. Uau. O que eu tô vivendo aqui, Tá sendo libertador. Que bom, cara. muito. É sobre isso. Quando a Glória gente a se Deus. entrega, Deus ele Amém. faz. Glória a Eu Deus. creio que é só o início. Com certeza. Gente, temos que ir pro final, né? Senão... Ah, que pena. Vocês são muito espontâneos, cara. Vocês são top. Eu queria agradecer, sabe? Vocês terem dedicado tempo. Eu sei que a Thalita tem a pequena, deixou com uma. Também tem a casa, veio de serviço. A pastora também, temos 2. Então a gente sabe quanto que é corrido para poder estar aqui. Mas o tempo que vocês puderam compartilhar um pouco com a gente dessa experiência que vocês estão vivendo com esse livro. O propósito dessa gravação hoje era isso, falar sobre esse momento e também, óbvio, abrir espaço para que vocês pudessem compartilhar justamente esses momentos que vocês viveram, que foram assim magníficos. Eu queria pontuar aqui para você que está em casa, nas nossas redes sociais existe a possibilidade sim de você adquirir esse livro. Então, é só você mandar um direct para a gente, mandar uma mensagem. Na minha bio do Instagram tem lá um link que você consegue clicar e mandar uma mensagem diretamente para nossa equipe de vendas. Tem um pessoal cuidando disso para a gente. Eu louvo a Deus pelas pessoas que estão nos ajudando. Então você pode mandar uma mensagem. Pastor, onde eu compro hoje? Você entra no link da bio do Instagram, vai ser direcionado, tem um WhatsApp lá, você vai ser direcionado a essa equipe e elas vão poder te orientar como você pode adquirir o livro. E, pastor, como é que eu recebo? Estou longe demais. A gente se ajuda, a gente dá um jeito, tá? E logo, logo a gente vem com novidades. A gente está tentando já subir para a Amazon e entre outras plataformas também que você vai poder adquirir esse livro. Amém? Bom, Amém. vocês que vieram Amém. hoje aqui, obrigado pela presença de vocês. Honra, pastor. Uma honra. Para mim é uma alegria enorme tê-los aqui. Eu fico feliz de ser pastor de cada um de vocês, pela entrega de vocês, pelo coração de vocês. E eu queria fazer uma última pergunta e aí a gente finaliza. Daqui 5 anos, o que vocês veem do All In, dessa casa que é a nossa igreja? Ah, eu sou suspeita, né? Vou deixar Tem que ele ser responder. rápido, tem que ser breve. Ai. 5 anos, daqui 5 anos, o que você imagina, Thalita? Onde o All In vai estar? Eu vejo assim você como pai de multidões. Eita glória. Ô, Jesus! Então, assim, multidões. Eu acho que Deus tem preparado Um rebanho grande? um rebanho grande aí. Amém. E é o ano do cumprimento, né? Eu que creio. vai entrar para poder dar a abertura aí para os próximos anos. Então, eu acredito que vai se cumprir alguma promessa no ano que vem. Amém, amém. Para poder dar abertura para os próximos anos. E eu vejo você como pai de multidões. Eita glória. E aí, Fê? 5 anos. Direto, reto, objetivo. Eu quero uma igreja grande com muitas pessoas. Que os senhores nunca percam a essência do Senhor. É isso, cara. Amém. O Senhor pulando do altar, Quebrando o piso. a pastora se esgoelando, lançando palavras proféticas. Crescer é na vida das bom, mas a pessoas. gente não pode perder a essência. Lembra É, que eu falo? exatamente. Lembra que eu falo? Eu já falei isso no altar algumas vezes. Não faz sentido para mim, Thalita, a gente pregar para 5 mil, 10 mil pessoas dentro de uma igreja como membros e eu não ver você lá. Não ver o Binho sentado lá. É. Pra quê? Eu quero É o cuidado, muita né? igreja gigante com muitas pessoas, mas eu quero que o Senhor sempre seja. É uma frase que a gente fala em casa, né? Quanto maior a sua igreja, maior a sua humildade. É.
Né? Não, E aí, daqui a 5 anos, o que você imagina? Meu Deus, Você vê vou daqui ficar a até 5 amanhã anos? falando aqui. Não, tem que ser rápido. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu vejo vidas se rendendo, Eu 300, 500 mil pessoas voltando para Jesus. creio. Amém. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Exatamente. Não adianta você ter uma igreja inchada. Você Uhum. precisa ter uma igreja consolidada com você. Pessoas que correm junto, que voem, né? Literalmente. Pessoas que sonhem. Então, assim, eu vejo isso também. Ao ir num outro patamar, eu vejo mais livros, mais devocionais, Tá, mais cultos. Amém, amém. As pessoas nos cobram muito sobre isso, né? Mais cultos, mais cultos. Eu vejo uma estabilidade na nossa rotina também, né? Amém. Hoje a gente não consegue fazer tanto, porque a nossa rotina de trabalho é bem extensa, bem puxada, né? A gente não vive da obra, Nós né? não vivemos Então, da obra, então a gente se cobra muito, né? Na verdade, o pastor se cobra mais do que eu. Então eu vejo isso, uma estabilidade, assim, onde o Senhor vai conseguir disponibilizar, né, mais tempo Amém. para você se dedicar mais à obra. E aí o que vinha é consequência, né? Vidas. O importante é nós plantarmos só. Vamos Com plantar. certeza, É com isso. certeza. Eu vou estar com a pai e você com a semente. É sobre isso. Obrigado mais uma vez. Você que está em casa, obrigado pela tua permanência ouvindo essa galera que foi motivada a ler este livro, que você se motive com esses testemunhos a ler este livro também. Depois compartilha com nós as experiências que você teve e tudo mais. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre a sua vida. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe sua vida. Thalita, Obrigada, pela pastor. presença, minha esposa Obrigada, linda, maravilhosa. Hoje eu pago a janta para você. Deus abençoe sua vida. E você que está em casa, obrigado pela sua presença. Um até logo. Pode, pastorzão. Vai ficando por aqui. Valeu, gente.